Fala pessoal, tudo certo? Vamos para o nosso vídeo mensal sobre Bitcoin, fevereiro de 2026 então, e hoje vamos falar sobre o valor do Bitcoin, que é diferente do preço, né? Bem-vindo ao Clube do Investidor, só lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, né? O propósito do canal é ser um canal educativo, beleza? Então tá, muita gente se perguntando o que aconteceu com o Bitcoin. Poxa, estava 120 mil dólares, daí caiu para 60 mil dólares agora. Meu Deus, né? O que aconteceu? E daí tem um monte de influencer gravando vídeo falando sobre Bitcoin, porque aconteceu isso e aquilo. Bem-vindo ao ciclo do Bitcoin. Algumas pessoas diziam que o ciclo não existia mais por causa de toda a demanda institucional, que não ia mais ter o bear market do Bitcoin, né? O ciclo clássico de 4 anos. Mas aparentemente ele ainda está por aí. Olhando para os últimos ciclos, né, e fazendo uma extrapolação, essa seria uma boa hora para comprar Bitcoin, né? De novo, não é recomendação de compra. Mas, nessa hora, aparece um monte de gente colocando defeito, né? Pessoas que às vezes não entendem direito sobre Bitcoin, né? Para vocês terem Bitcoin, você tem que estudar a fundo o Bitcoin e tem que comprar a ideia do Bitcoin, senão não vai fazer sentido, né, do meu ponto de vista. Senão vai ficar que nem aquelas pessoas que compram na alta e vendem na baixa, né? Eu aposto que tem alguém aí que comprou por 120 mil e vendeu agora por 60 mil, né? Deve ter alguém. Então, hoje eu queria falar sobre valuation. A gente ouve muito falar assim, Bitcoin não tem valor porque ele não produz fluxo de caixa. Eu tenho aqui em casa uma nota de $1 e uma nota de 0 euros, olha só. Qual dessas duas vocês acham que vale mais? Pensa bem. A nota de 0 euros vale mais do que a de $1. Por quê? Porque as pessoas pagam mais por ela, ela tem um certo valor, ela é um pouco mais rara, né? Ela é colecionável. A gente tem que entender que o valor das coisas é subjetivo, não é uma propriedade intrínseca das coisas. O valor intrínseco não existe. O valor das coisas é dado pela utilidade. E a utilidade que as coisas têm para cada um é uma coisa relativa. Por exemplo, essa lâmpada aqui. Essa lâmpada, eu paguei R$5 nela. Por que eu paguei R$5 nessa lâmpada? Porque eu prefiro ter uma lâmpada em casa do que ter R$5. Se queimar alguma lâmpada aqui, eu posso trocar e eu não vou ficar no escuro. Isso para mim vale mais do que R$5. O cara da loja, não, ele tem um monte de lâmpada lá que ele vende e ele prefere ter R$5 do que ter uma lâmpada. Para ele, a lâmpada vale menos do que R$5. E a gente fez uma troca, os dois saíram ganhando. Então, isso é básico de economia, isso é economia básica. O valor das coisas é dado pela utilidade marginal. As coisas não têm valor intrínseco. O valor é subjetivo, o valor de cada coisa é diferente para cada pessoa. Então, o preço das coisas ela é definido simplesmente pela lei da oferta e da demanda. Não existe isso de preço justo, que as pessoas falam muito, essa ação teria um preço justo de tanto. Isso não existe. Essa empresa teria um valor intrínseco tal. Não, não existe isso. A única coisa que tem valor intrínseco é a vida humana. A ação tem preço-alvo. Tu pode esperar que a ação chegue num valor, porque tu fez um valuation lá, mas isso não quer dizer nada. Se cair um meteoro amanhã destruir a empresa, ela não vale mais nada. Isso é tão básico, gente. Vocês não podem errar isso. O valor das coisas é dado pela utilidade marginal. O que seria a utilidade marginal? Seria o quanto vale para ti ter uma unidade a mais daquela coisa. Qual é o valor dessa lâmpada? Ela produz fluxo de caixa? Essa pergunta não faz o menor sentido. Então, para mim, o valor dessa lâmpada não tem a ver com fluxo de caixa, tem a ver com a utilidade dela de eu não ficar no escuro. O valor vem da utilidade das coisas. E o preço é definido pela lei da oferta e da demanda. É simplesmente isso, não tem nada além disso. Bom, mas então, como é que a gente poderia saber? O Bitcoin tem valor mesmo? Vamos pensar no ouro, né? O ouro é uma reserva de valor há mais de 5 mil anos. Então, toda a história da civilização humana, praticamente, o ouro tem sido usado como uma reserva de valor, né? Então, ele tem um histórico milenar de funcionar como dinheiro, né? Que é a base da economia, assim. Então, o ouro deixou de ser dinheiro há 15 segundos atrás, depois da Segunda Guerra Mundial. Vou fazer um vídeo sobre isso depois, né? O que é dinheiro, pessoal? O dinheiro tem que servir como reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Então, reserva de valor é uma coisa que mantém o valor ao longo do tempo. O ouro que eu tenho hoje, amanhã eu sei que ele vai valer mais ou menos a mesma coisa, né? Meio de troca quer dizer que as pessoas vão aceitar receber ouro em troca das coisas que tu quer comprar delas.
Então isso seria meio de troca. E unidade de conta seria dizer que o preço das coisas vai ser dado em ouro, em gramas de ouro ou qualquer outra unidade, né? Então, o ouro fez esse papel por milênios. E daí as pessoas falarem que o ouro não produz fluxo de caixa, então o valor dele é puramente especulativo. Assim, sinceramente, isso não faz sentido nenhum. É uma maneira tacanha de ver o mundo, sabe? Há 5.000 anos atrás não existia o conceito de fluxo de caixa descontado. Então, o ouro, ele vem antes de tudo isso. Só que agora, algumas pessoas acham que não, que o mundo mudou e agora a sociedade é diferente, então a gente não precisa mais dessas coisas, assim. Olha, veremos. Tenho em mente, fluxos de caixa descontados é um método de valuation, não é uma definição de valor. Ele é um método que serve para avaliar o quê? Coisas que produzem fluxo de caixa, né? Não serve para avaliar mais nada. Não serve para avaliar ouro, não serve para avaliar petróleo, não serve para avaliar Bitcoin, não serve para avaliar lâmpada, não serve. Então é a ferramenta errada. Então o problema não é o ouro, não é o Bitcoin. O problema é tu usar a ferramenta errada, tu pensar da forma errada. Mas vamos voltar a falar sobre Bitcoin, né? Qual é a utilidade do Bitcoin, né? Bom, a utilidade do Bitcoin é que ele pode ser usado em transações P2P sem intermediário, né? Ele é portátil, pode levar para qualquer lugar do mundo, memorizando 12 palavras, e ele é inconfiscável. Então, pergunta para um nigeriano para que serve Bitcoin. Pergunta para um venezuelano que escapou para o Brasil para que ele usava Bitcoin. Talvez um dia tu precise fugir do país em 24 horas. Dê as tuas ações, tu vai fazer o quê? Vai vender? Não vai conseguir vender, porque é D+2, não vai cair na tua conta. E talvez a tua conta esteja bloqueada. Então, o Bitcoin é o único ativo que tu mesmo faz a custódia dele. O teu ouro é custodiado por quem? Bom, o ouro tu também pode ter em casa, né? Barras de ouro e tal. Mas se tu precisar fugir do país, vai fugir como? Vai enfiar onde as barras de ouro? O Bitcoin serve para diversificação de risco, de jurisdição. Ele não tem jurisdição. E é uma bobagem gigantesca falar que ninguém usa Bitcoin peer-to-peer, porque é muito caro e demora demais. Não. Bom, eu pessoalmente conheço centenas de pessoas que usam, né? Esse número só tem crescido. Ao redor do mundo são milhões. Então, eu não estou inventando aqui um cenário que é totalmente impossível, né? A gente sabe que existe perseguição política no Brasil, existem pessoas exiladas, pessoas que tiveram que fugir para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Europa. Isso acontece, isso realmente acontece. Então, qual é a única maneira de tu fugir com o teu dinheiro para qualquer lugar do mundo? Simplesmente memorizando 12 palavras. Outra crítica que as pessoas têm sobre o Bitcoin é que o Bitcoin é cheio de narrativas, porque no início ele era o dinheiro P2P, e daí agora ele não é mais o dinheiro, ele virou reserva de valor, e não sei o que, e daí ele cai durante as crises, ele mostra que não é uma reserva de valor, porque ele cai. Vocês lembram quais são as 3 propriedades que eu falei que um dinheiro tinha que ter? Ele tem que ser reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Então, eu quero que vocês imaginem em qual ordem essas propriedades iam se solidificar em um dinheiro novo, totalmente novo, um ativo novo que surge do zero numa sociedade. E ele é adotado de forma orgânica. Em qual ordem que ele vai preencher esses requisitos? Será que primeiro ele vai virar meio de troca? Vai virar unidade de conta do dia para a noite? Em menos de 20 anos, virou unidade de conta, meio de troca, reserva de valor. Não, né? Isso não faz sentido nenhum. Calma. O Bitcoin existe há 3 segundos. 17 anos. E eu não estou aqui falando que com 100% de certeza o Bitcoin vai se transformar em dinheiro e vai substituir os dinheiros, as moedas fiduciárias. Mas se isso acontecer realmente, isso levaria décadas. E se isso realmente acontecesse, primeiro ele ia se transformar em reserva de valor, depois em meio de troca, e por último em unidade de conta. Pelo menos no meu entendimento seria essa ordem, né? Algumas pessoas já usam Bitcoin como reserva de valor. Alguns lojistas aceitam Bitcoin, então ele é usado como meio de troca. Ainda num volume muito pequeno, mas já é usado. Então, tecnologias novas que são adotadas por um grande número de pessoas, isso leva tempo para se consolidar. Eu gosto de usar como exemplo a internet. Então, a internet surgiu em 1969. Depois de 20 anos, em 89,
ela tinha somente 250 mil usuários. Só 250 mil. O Bitcoin tem 17 anos, tá bom? E com 17 anos ele já tem 500 milhões de usuários. Isso é uma estimativa, né? Mas é a melhor estimativa que a gente tem. E muitas dessas pessoas usam P2P. Isso sem falar das outras camadas que existem por cima do Bitcoin. Existe a Lightning, existe a Liquid. São camadas que permitem transações rápidas, com baixas taxas ou sem taxas e com mais privacidade. Então, quem critica o Bitcoin dizendo que ninguém usa como P2P, que ele é muito lento, ele já falhou, então não entende, não sabe do que está falando. A internet hoje tem mais de 50 anos. Vamos ver onde o Bitcoin vai estar no seu aniversário de 50 anos. Mas vocês vão dizer que eu só enrolei aqui, não falei do preço do Bitcoin. Bom, como eu disse, existem inúmeros métodos de valuation. Mas como é uma tecnologia muito nova, realmente é difícil, né, fazer o valuation do Bitcoin. Mas vamos comparar com o ouro. O ouro não é a commodity mais próxima do Bitcoin. Afinal de contas, o principal uso do ouro hoje em dia é como reserva de valor. A maior parte do valor do ouro se deve ao fato dele ser uma reserva de valor, não pelos seus usos industriais. Os bancos centrais do mundo compram ouro porque é uma reserva de valor. Hoje o market cap do Bitcoin é 1,4 trilhão de dólares. 1,4 trilhão. E o do ouro? 35 trilhões de dólares. 35 trilhões. Se a gente comparar esses dois números, vamos chegar à conclusão que o market cap do Bitcoin é 4% do market cap do ouro. 4% só. O que vocês acham? A probabilidade do Bitcoin substituir o ouro é maior ou menor do que 4%? A probabilidade do Bitcoin substituir o ouro como reserva de valor. Eu não vou dizer para vocês o que eu acho, eu só quero que vocês pensem sobre isso. Outra coisa, quem é o maior comprador de ouro hoje em dia? Não são os bancos centrais? Quais outros ativos os bancos centrais compram? Dívida soberana, né? O market cap de dívidas soberanas é de 100 trilhões de dólares. 100 trilhões. Então, se a gente for comparar o market cap do Bitcoin com dessas dívidas, vai dar 1,4%, né? É mais ou menos 1%. O que vocês acham? O Bitcoin tem mais de 1% ou menos de 1% de probabilidade de substituir bonds? E existem outros mercados aí, né, que o Bitcoin poderia engolir, mas acho que esse vídeo já está bem comprido, né? A gente pode ter essa conversa um outro dia. Bom, então um vídeo diferente hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e comenta aí embaixo qual vocês acham que é o futuro do Bitcoin. Até a próxima!